Boa tarde a todos. Estamos reunidos em comissão, Comissão Permanente de Constituição, Legislação e Redação. Presente eu, Kleber Davi, presidente, e o vereador Renato Moraes. Solicito a técnica administrativa Débora fazer leitura da última ata, por favor. Comissão de Constituição, Legislação e Redação, Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização Financeira. Ata da 23ª reunião ordinária. Aos 9 dias do mês de julho de 2018, às 14 horas, no plenário da Câmara, reuniram-se os membros das Comissões de Constituição e Finanças, vereadores Kleber Davi, Wilson Batista Paiva, Renato Nascimento de Moraes, Sebastião Silvestre da Costa, Carlos Eduardo Correia Molina e Fabrício Oliveira Machado. A técnica legislativa, Débora Lemes, assessorou a reunião. Atendendo ao que prescreve o artigo 67 do Regimento da Câmara, a reunião foi presidida pelo vereador Kleber Davi. Havendo o número regimental, o presidente deu início à reunião solicitando a leitura da ata da 22ª reunião das Comissões de Constituição e Finanças, a qual foi aprovada por unanimidade dos presentes. Após, o presidente colocou em discussão e votação o seguinte parecer da Comissão de Constituição. Parecer do relator ao projeto de lei 4.301, que dispõe sobre a publicação prévia das alterações de linhas de ônibus do município de Itajubá e da outras providências, de autoria do vereador Antônio Raimundo Santi. Em votação, foi aprovado por unanimidade dos presentes. Por fim, o presidente colocou em discussão e votação os seguintes pareceres das Comissões de Constituição, Legislação e Redação e de Finanças. Parecer dos relatores ao projeto de lei 4.303, que altera o artigo 6º da Lei Municipal 2.170, que cria o Fundo Municipal de Trânsito e Transportes Urbanos, de autoria do vereador Antônio Raimundo Santi. Em votação, foi aprovado por unanimidade dos presentes. Parecer dos relatores ao projeto de lei 4.314, que determina a instalação de circuito interno de filmagem dos estabelecimentos denominados pet shops no município de Itajubá e da outras providências. Em votação, foi aprovado por unanimidade dos presentes. Nada mais havendo a tratar, o senhor presidente deu por encerrada a reunião, que foi gravada em áudio e vídeo e encontra-se arquivada nesta casa, e lavrou-se a presente ata, que vai assinada pelos membros das comissões. Câmara Municipal de Itajubá, 9 de julho de 2018. A ata está em discussão. Em aprovação, aprovado. Solicito a leitura, então, do parecer ao substitutivo número 1 ao projeto de lei número 4.292/2018, substitutivo ao projeto de lei 4.292/2018, institui e inclui no calendário oficial de eventos e festas do município a Semana de Projetos Educacionais sobre Constituição Brasileira e da outras providências. Comissão de Constituição, Legislação e Redação, parecer do relator ao substitutivo ao projeto de lei 4.292, da legalidade. Diferentemente do projeto original, que ao crivo deste jurídico encontrava-se regular em relação à sua legalidade, o substitutivo, ora apresentado, não desfruta da mesma condição. Enquanto o projeto original, ao criar a Semana de Projetos Educacionais com o tema Constituição Federal, restringia a Escola do Legislativo Heraides Rabelo à obrigatoriedade da realização de eventos para celebrar a data, o substitutivo estendeu às escolas do ensino fundamental e médio existentes no município de Itajubá esta obrigação. Chega-se à interpretação de que a criação de projeto educacional e realização desse evento é de caráter obrigatória em razão do emprego dos verbos deverá no parágrafo único do artigo 1º e realizar presente no artigo 2º. Ainda que seja possível impor à Escola do Legislativo Heraides Rabelo a obrigatoriedade de se criar projeto educacional e realizar eventos em comemoração à dita semana, em função deste órgão ser vinculado diretamente ao Poder Legislativo local, as escolas públicas e privadas de ensino fundamental e médio estabelecidas em Itajubá, não é legal esta imposição. Explica-se. Nesta proposição, existem dois núcleos distintos que se correlacionam: a realização de um evento e a criação de um projeto educacional. Projetos educacionais são atividades organizadas com o objetivo de resolver um problema. Toda escola tem objetivos que deseja alcançar, metas a cumprir, e para isso elas lançam mão dos projetos educacionais. Projetos são ações concretas a serem executadas, necessárias ao processo de ensino-aprendizagem. Essas ações têm como objetivos o desenvolvimento da autonomia intelectual do aluno, o desenvolvimento da organização individual e coletiva, a capacidade de tomar decisões e fazer escolhas. Os projetos educacionais confundem e até mesmo fazem parte com as propostas pedagógicas que os estabelecimentos de ensino executam. A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional de 1996 diz que a proposta pedagógica é um documento de referência. Por meio dela, a comunidade escolar exerce sua autonomia financeira, administrativa e pedagógica, também chamada de projeto pedagógico, projeto político-pedagógico ou projeto educativo. A proposta pedagógica pode ser comparada ao que o educador Manuel Álvares chama de uma pequena Constituição. O artigo
12 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, assim impõe. Os estabelecimentos de ensino respeitados as normas comuns e as de seu sistema de ensino terão a incumbência de elaborar e executar sua própria proposta pedagógica. Desta forma, ao impor às escolas estabelecidas em Itajubá a realização de projeto educacional, a proposição fere a autonomia dos estabelecimentos de ensino em elaborar sua proposta pedagógica ou projeto educacional. Assim sendo, sob a ótica da legalidade, o presente projeto encontra-se irregular. Da iniciativa. A iniciativa, portanto, é a fase que deflagra o processo legislativo e o seu exercício depende fundamentalmente de delegação legislativa. Assim, a iniciativa pode ser vinculada, privativa ou concorrente. Iniciativa privativa é aquela que se confere apenas a um órgão, agente ou pessoa. Iniciativa exclusiva impede seu exercício por quem não a titulariza. Como a elaboração do projeto educacional enquadra-se dentro da proposta pedagógica do estabelecimento de ensino, que, por sua vez, encontra-se dentro da grade curricular, paira a proposição vício de iniciativa. À vista do exposto, a presente proposição, ainda que louvável no que tange ao seu mérito, padece de vício de iniciativa. Da redação. Em relação à redação do projeto de lei, o mesmo segue as regras da Lei Complementar 95. Do tipo legal, foi correta a utilização do tipo legislativo projeto de lei ordinária. Voto dos relatores. Isso posto, diante dos aspectos formais que cumpre-me examinar nesse parecer, há óbices de cunho legal e vício de iniciativa, remessa ao plenário dessa edilidade do substitutivo ao projeto de lei 4.292, devendo o mesmo ser arquivado. Itajubá, 4 de julho de 2018, Wilson Batista Paiva, relator da Comissão de Constituição. Antes de colocar em discussão, eu registro a presença do vereador Fabrício Machado, vereador Wilson do Povo e vereador Sebastião Silvestre. O parecer ao substitutivo número 1 do projeto de lei 4.292/2018 está em discussão, em aprovação, aprovado. Solicito ainda a leitura do parecer ao projeto de lei número 4.309/2018, que dispõe sobre o nivelamento de tampões, caixas de inspeção, bueiros e bocas de lobo para execução de serviços de pavimentação, recapeamento, reconstrução, tapa-buracos ou qualquer serviço de manutenção em passeios e vias públicas. Comissão de Constituição, Legislação e Redação, parecer do relator ao projeto de lei 4.309. A Constituição Federal estabelece em seu artigo 30, inciso 1º, que compete ao município legislar sobre assuntos de interesse local. O conteúdo do projeto de lei em análise, indubitavelmente, insere-se no rol de assuntos de interesse local, o que corrobora sua pertinência sob o aspecto material. Entretanto, no que concerne ao aspecto formal, insta consignar que a competência de iniciativa é, no presente caso, privativa do chefe do Poder Executivo Municipal, por se tratar o controle de obras públicas em geral, de ato de gestão diretamente atrelado à organização e ao funcionamento da administração. Dessa maneira, não obstante a relevância do tema para a população, incumbe tão somente ao prefeito a propositura de lei que verse sob parâmetros de nivelamento em obras executadas nas vias públicas e passeios da municipalidade, posto que tal matéria é eminentemente administrativa, motivo pelo qual deve ser regulamentada pelo Poder Executivo Municipal, sob pena de acarretar violação ao princípio da independência e harmonia dos poderes previstos no artigo 6º e 173, parágrafo 1º da Constituição Mineira. Voto dos relatores. Assim, parece-nos que o projeto de lei contém vício de inconstitucionalidade em razão da competência de iniciativa ser privativa do chefe do Poder Executivo por referir-se à matéria eminentemente administrativa. Itajubá, 10 de julho de 2018, Wilson Batista Paiva, relator da Comissão de Constituição. Parecer ao projeto de lei número 4.309/2018 está em discussão, em aprovação, aprovado. Agora, em reunião conjunta da Comissão Permanente de Constituição, Legislação e Redação, representada aqui por mim, vereador Kleber Davi, pelo vereador Renato Moraes, e conjunto com a Comissão Permanente de Finanças, Orçamento e Fiscalização Financeira, representando aqui o presidente Sebastião Silvestre e o vereador Fabrício Machado. E pela Comissão ainda de Permanente de Constituição e Redação, o vereador Wilson do Povo. Solicito a leitura do parecer ao projeto substitutivo número 1 ao projeto de lei número 4.302/2018, que institui, no âmbito da administração pública direta, autárquica e fundacional do município de Itajubá, o programa de prorrogação da licença à gestante e ao adotante, bem como o programa de prorrogação da licença de paternidade e da outras providências.
Comissão de Constituição, Legislação e Redação, Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização Financeira. Parecer dos relatores ao substitutivo ao projeto de lei 4.302. Da legalidade. Da licença maternidade. A licença maternidade encontra-se amparada como um direito da trabalhadora, seja no âmbito público ou privado, nos termos do inciso 18 do artigo 7º da Constituição Federal. Assim, constitucionalmente, o período de licença gestante é de 120 dias. Com o advento da Lei Federal 11.770, esse período pode ser prorrogado por mais 60 dias, totalizando, assim, 180 dias de licença maternidade. Conforme consta nessa lei, a prorrogação se daria através de adesão do programa Empresa Cidadã, com a compensação do pagamento de salário da gestante referente ao período de prorrogação. No recolhimento do imposto devido, já para os órgãos públicos, a prorrogação deveria ser regulada através de lei específica, como é o caso do município de Itajubá, ao propor o projeto de lei 4.302. O período de prorrogação da licença à gestante, prevista na proposição em análise, é a mesma descrita pela Lei Federal 11.770, qual seja 60 dias. Por fim, nos termos do parágrafo 2º do artigo 1º da referida lei, a prorrogação será garantida na mesma proporção à empregada e ao empregado que adotar ou obtiver guarda judicial para fins de adoção da criança. Da licença paternidade. A licença paternidade encontra-se inicialmente prevista na Constituição de 88, no inciso 19 do artigo 7º. O período originário dessa licença encontra-se previsto no parágrafo 1º do artigo 10 do ADCT. A prorrogação em mais 15 dias em âmbito nacional se deu também através da Lei 11.770, artigo 1º, inciso 2º. Da mesma forma que a licença maternidade, a concessão da prorrogação do período da licença paternidade no âmbito da administração pública se dará através de lei específica, da não suspensão do estágio probatório. Pretende o prefeito não suspender o estágio probatório daquele servidor investido em cargo e de provimento em comissão, desde que este tenha atribuições similares ou afins do cargo efetivo que fora nomeado e empossado. Pela regra atual, caso o servidor em estágio probatório fosse nomeado em cargo comissionado, suspenderia seu estágio probatório até que retornasse ao seu cargo de origem. Cumpre esclarecer a diferença entre estabilidade e efetividade, visto que ambas não se confundem, porém, na prática, acabam recebendo a mesma interpretação. A estabilidade é conferida pela Constituição a quem faz concurso público, porém, é exigida como condição para sua aquisição a avaliação especial de desempenho nas funções do cargo para o qual o servidor foi nomeado, após cumprimento de estágio probatório de 3 anos. Assim, a estabilidade decorre do cumprimento do estágio probatório. No tocante à efetividade, esta é inerente ao cargo, própria do ato de nomeação, independente de estar ou não cumprindo estágio probatório. Com isto, primeiro se verifica a efetividade do servidor. Com a imediata contratação, já a estabilidade depende de avaliação após período probatório. Com estes conceitos, passa-se a analisar o que dispõe a Lei 8.112, que estabelece o regime jurídico dos servidores públicos civis da União, das autarquias e das fundações federais. Diante dos dispositivos legais acima expostos e ainda evocando o princípio da igualdade, podemos elucidar que a avaliação para aquisição da estabilidade tem que ser efetuada com o servidor exercendo as funções do cargo para o qual fora nomeado, ou pelo menos que mantenha relação funcional com seu cargo originário. Seguindo a mesma linha de raciocínio, trazemos à baila o exorto extraído do parecer 73, de autoria da Unidade Central de Controle Interno da Prefeitura Municipal de Santana do Livramento. Visando esclarecer o caso em tela, cita-se o parecer 54 de 2000, que atende consulta formulada pelo Executivo Municipal de Cidreira, referente à possibilidade de servidor público municipal em estágio probatório exercer função gratificada, bem como o exercício dessa função, interromper ou não o período de estágio probatório. O que se exige, no caso e em cada caso, é a existência de correlação entre o exercício da função gratificada com as atribuições do cargo. Existindo correlação, justifica-se a não interrupção da avaliação enquanto em estágio probatório. Conclusão. Face ao exposto, deve-se informar ao consulente de que o exercício da função gratificada de servidor em estágio probatório em nada influencia na continuidade do estágio probatório, desde que a natureza da função gratificada esteja em correlação com o cargo que ocupar o servidor. Assim sendo, a mudança pretendida pelo chefe do Executivo encontra amparo legal conforme exposição.
LIP para comissionados e agentes políticos. Por fim, pretende o autor da proposição acrescentar as licenças garantidas aos servidores comissionados e aos agentes políticos e para tratar de interesses particulares, comumente conhecida como LIP. Inicialmente, deve-se analisar se esse tipo de licença, comumente concedida a servidores públicos com vínculo efetivo, ou seja, após aprovado em concurso público, nomeado, empossado e submetido ao estágio probatório, pode ser estendido aos servidores comissionados e agentes políticos. Em âmbito federal, a Lei 8.112 dispõe sobre o Estatuto do Servidor Público Federal, em seu artigo 91, previu a hipótese de concessão de licença para o trato de assuntos particulares pelo prazo de até 3 anos consecutivos, sem remuneração. Nos termos do artigo 91 da Lei 8.112, os requisitos para a concessão da licença para tratar de assuntos particulares são que o requerente seja servidor ocupante de cargo efetivo, que não esteja em estágio probatório, que haja concordância da administração, razões de conveniência e oportunidade, uma vez que a lei menciona que a concessão da licença se dará a critério de administração, pelo período máximo de 3 anos. Assim, referida lei define taxativamente que esse tipo de licença é somente para os servidores efetivos, não dando qualquer brecha para os comissionados e muito menos aos agentes políticos usufruir desse direito. Com efeito, inexiste na ordem jurídica brasileira a hipótese da licença sem vencimentos ou da licença remunerada ou qualquer outra hipótese de afastamento do cargo político. A situação decorre da natureza do vínculo dos agentes políticos, secretários municipais com a administração, que não é de natureza profissional. Conforme o magistério de Celso Antônio Bandeira de Mello, o alcance do vínculo que os agentes políticos mantêm com o Estado difere do vínculo do servidor efetivo, ou mesmo comissionado. Os agentes políticos são os titulares dos cargos estruturais, a organização política do país, que integram o arcabouço constitucional do Estado, o esquema fundamental do poder e detêm com o Estado vínculo de natureza política, do qual são não somente exoneráveis ad nutum, mas igualmente não estão cobertos pela relação estatutária do servidor público. Como esclarece José dos Santos Carvalho Filho, tais agentes não se sujeitam às regras comuns aplicáveis aos servidores públicos em geral. A eles são aplicáveis normalmente as regras constantes da Constituição, sobretudo as que dizem respeito às prerrogativas e responsabilidade política. A questão já foi objeto de exame pela Advocacia Geral da União, que esclarece quanto à não aplicação da Lei 8.112 aos ministros de Estado, inclusive quanto aos seus aspectos disciplinares, ou seja, nem mesmo o afastamento preventivo previsto no artigo 147 da Lei 8.112, que permite o afastamento do exercício do cargo sem perda da remuneração como medida cautelar e a fim de que o servidor não venha a influir na apuração da irregularidade, se aplica ao ministro de Estado. Assim, conclui-se que a alteração proposta ao artigo 140 da Lei Complementar 66 é ilegal, devendo o artigo 13 do substitutivo ao projeto de lei número 4.302 ser revogado. Por conseguinte, a alteração proposta à redação do artigo 154 necessita ser emendada no sentido de retornar dispositivo o termo estável, pois ainda que esteja expresso no artigo 37 quais são as licenças permitidas para os comissionados e agentes políticos, permanecendo a redação proposta pela proposição em análise na sua forma integral. Poderia o servidor em estágio probatório requerer a licença sem remuneração para tratar de interesses particulares, o que é defeso por lei da iniciativa. Atendido a este requisito, não há qualquer infringência quanto ao princípio da iniciativa do processo legislativo. Da redação. Em relação à redação, o projeto de lei, o mesmo segue as regras da Lei Complementar 95. Mas, para uma melhor compreensão ao disposto no parágrafo 3º do artigo 140, sugere-se que seja apresentado pela Comissão de Constituição, Legislação e Redação emenda aditiva com a seguinte redação. Parágrafo 3º. Não será suspenso o estágio probatório do servidor que for investido em cargo de provimento em comissão com atribuições similares ou afins às do cargo efetivo que for empossado. Conforme já explanado, sugere-se a revogação do artigo 13 do projeto de lei, ora em análise e alteração da redação proposta pelo artigo 14 da proposição ao artigo 154 da Lei 66, mantendo inalterada a redação proposta ao parágrafo 5º. Do tipo legal. Foi correta a utilização do tipo legislativo projeto de lei ordinária para regulamentar a pretensa
a lei em questão. Voto dos relatores. Isto posto, diante dos aspectos formais que cumpre nos examinar nesse parecer, não há óbice, seja de cunho legal ou constitucional, a remessa ao plenário dessa edilidade do substitutivo ao projeto de lei 4.302 para sua apreciação e votação, desde que feitas as correções sugeridas nesse parecer. Parecer ao substitutivo número 1 ao projeto de lei número 4.302/2018 está em discussão. Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde a todos os vereadores. Obrigado a nossa técnica Débora, o Luiz Gonzaga, que nos assiste. São três perguntas assim básicas e para colocar para a comissão. Primeiro é se esse projeto tenha o caráter retroativo. Espero que tenha, porque gestantes que já deram à luz nesse período estão no período afastado, no prazo de 3 meses, eles podem recorrer a esse projeto. Isso é uma. A questão da paternidade também. E, para mim, acho que o mais importante, que devido ao nosso recesso, esse projeto pode atrapalhar pessoas que podem vir a ter, usufruir desse projeto. Então, eu peço aqui a todos que coloquem isso em caráter de urgência para ser colocado na reunião, a leitura do parecer na reunião de hoje, e que seja aprovado antes do recesso, porque se colocar, eu tive em contato com o RH da prefeitura, a pessoa tem 30 dias antes de vencer o seu prazo para recorrer a esse projeto, essa licença. Então, é um pedido. Ô, Luiz, você pode dar uma orientação? Porque é o seguinte, esse projeto ele é da licença da gestação e da paternidade, correto? Sim. Para o aumento. Então, devido ao fato de nós entrarmos em recesso, nós podemos atrapalhar pessoas que estão precisando desses outros 3 meses. Certo. Então, não sei se a comissão aprova, para que esse projeto torne-se um projeto em caráter de urgência para ser votado antes do recesso. Veja bem, só respondendo, senhor vereador, esse projeto já se encontra acho que o senhor não deve ter recebido ainda, a convocação de extraordinárias para quarta e quinta-feira à noite. Esse projeto já... Não, eu não... Ele está lá. Ele está, eu não li ele todo. Ele está para votação. Para votação. Isso já está lá. Mas o senhor me fez uma pergunta para o presidente aí com relação à retroatividade. O artigo 16 do projeto não consta, não fala em retroatividade do projeto. Ele fala que a lei entra em vigor na data da publicação. Ele não fala em retroatividade, não. Não, sim. Produzindo seus efeitos. O fato da gestante estar já de licença maternidade, Sim. ela pode recorrer, após a aprovação desse projeto, ela pode recorrer aos outros 3 meses. Porque já passaram? Não. Se ela está ainda no período de licença, ela pode recorrer ao prazo estendido. Essa resposta, com certeza, eu não posso te dar. Mas isso aí é a questão jurídica. A questão pode jurídica. Da nossa alçada. Você eu fala que a lei será aplicada após a sua publicação, dá a entender que só quem for sair após a publicação da lei é que teria direito. Quem já estiver no decorrer é uma questão jurídica. Aí só o jurídico para responder. Para que eles tivessem direito, eu imagino que deveria constar uma emenda aqui nesse sentido, entendeu? Mas o jurídico pode tentar responder isso para você. Mas nesse projeto não acolhe essa situação. Dá a entender que todo mundo que for aprovado, a partir de agora, todo mundo vai ser contemplado se a lei for aprovada. Agora, o retroativo, quem já está por gravidez, entendeu? Aí já não sei dizer para vocês, teria um jurídico... Podia chamar o jurídico lá. O que poderia ser estudado depois, se houver interesse do Executivo em acolher esse tipo de situação, você estudar uma emenda, não sei se caberia. Também não caberia você. A gente não pode emendar, né, projeto executivo. Também eu acho que não caberia, não, porque você vai... É muito pessoal, vai mexer muito com o pessoal isso aí. Eu acho que teria que ser... Eu entendo que esse projeto tem que ser aprovado, se for aprovado, de repente ele pode vir uma emenda nesse sentido, se houver necessidade
dessa emenda, viu? Mas eu acho que a emenda tem que partir do próprio executivo. próprio executivo. Nós não podemos emendar. Sem Mas- dúvida. Só esclarecer ali, o Garone está ali? Mas tem um outro detalhe aqui, antes do Garone falar, que tem que ser observado aqui, é o seguinte, o projeto está falando aqui, na sua emenda, sobre a licença paternidade. E, na verdade, ele consta mais 3 assuntos que não eram licença paternidade. Então, cabe a emenda da comissão, senhor presidente. Tem a sugestão de emenda aqui no final, que eu vou colocar. Altera a lei complementar 66 com o Isso. estatuto e institui tal. Isso tem que ser colocado. Já tem no sugestão, projeto. já dá. Tem no regimento, né? Tem lá no parecer. Então, é só isso que foi constado lá que teria que fazer. O vereador quer ouvir a opinião do Dr. Garone? Só para eu ter... Dr. Garone, socorra. Doutor, é o seguinte, esse projeto de lei, quem está já na licença maternidade, após aprovado, ele pode requerer também esse benefício ou tem que colocar alguma coisa que é retroativa ou não, a partir de? Boa tarde a todos. Aqui está estendendo, ampliando o prazo, né, da licença maternidade, né? Se a gente for olhar a aplicação da lei nessa área trabalhista, porque é uma relação de trabalho, apesar de ser estatutário, né? A interpretação que tem é que a lei mais benéfica atinge o empregado, o servidor. Então, teoricamente, eu entendo que quem já estiver no gozo da licença vai sofrer uma ampliação do direito. Pode, se quiser colocar na lei, isso expressamente poderia, acredito que poderia, não sei se a análise que eu cheguei agora aqui, acredito que poderia, porque o único inconveniente aí é se o RH daquela instituição, no caso da prefeitura ou daqui, por exemplo, entendesse que não, porque é posterior, aí esse servidor teria que abrir a discussão. Então, se tivesse expressamente, era mais prático. Não precisa discutir, né? Mas eu acredito que a interpretação é favorável ao trabalhador nesse tipo de caso. Agora, então, o caso da emenda pode ser através do legislativo ou teria que vir do executivo, essa emenda? Pergunta difícil. Não, porque está o líder do prefeito aqui. quase Se for nunca é através do fácil. executivo, a gente pode requerer a ele. É verdade. Mas, Olha, senhor presidente, só um minuto. Se o doutor falou que a lei máxima beneficia sempre o servidor, não há porquê. Discussão, Não né? há discussão. Acho que eles vão ter que acatar de qualquer maneira. Ok. Acho que já dá para encerrar. Tá ok. Então, obrigado, doutor Garone. Continua a discussão. Em aprovação com as 2 sugestões dos relatores, né? Sugestão de correção de 2 artigos aqui, um artigo e um parágrafo, está em votação. Se tiver de acordo Posso permanente. acrescentar uma coisa? Pois não. A emenda. Você já falou da emenda? Então, as 2 emendas sugeridas pelos relatores ficariam inclusas na nossa aprovação, ok? Então, está aprovada. Solicito a leitura do parecer ao projeto de lei número 4.306/2018, que altera o dispositivo do Plano Plurianual de Ação Governamental 2018 a 2021. Comissão de Constituição, Legislação e Redação, Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização Financeira. Parecer do relator ao projeto de lei 4.306. Para iniciar programas ou projetos, terão eles que se incluírem na Lei Orçamentária Anual, o que demanda sua previsão no PPA e na LDO, para que haja sua compatibilidade com essas 2 leis, tratando-se de expansão e aperfeiçoamento da ação governamental. O PPA é o instrumento utilizado pelo chefe do Executivo Municipal para estabelecer diretrizes, objetivos e metas quanto à realização de despesas de capital e outras dela decorrentes, assim como das relativas aos programas de duração continuada. O PPA é, assim, o instrumento básico para o planejamento governamental no nível tático, do qual também fazem parte a LDO e a LOA. Dos 3, é o que tem um horizonte maior, 4 anos, e serve como referência para a elaboração dos demais. Nesse contexto, referente ao plano orçamentário na Constituição Federal, em seu artigo 165, estabelece diretrizes gerais que devem nortear o processo de elaboração das denominadas leis orçamentárias, quais sejam o plano plurianual, a lei de diretrizes orçamentárias e a lei orçamentária anual. Assim, devido à importância das finanças públicas e do respectivo controle, a Constituição Federal dispôs de uns capítulos
específico acerca do tema, instituindo hierarquicamente como instrumentos essenciais de planejamento, em seu artigo 165, leis de iniciativa do Poder Executivo, responsáveis por estabelecer o plano plurianual, as diretrizes orçamentárias e os orçamentos anuais. Qualquer alteração das chamadas leis orçamentárias se torna-se necessário que seja obedecido o devido processo legislativo e, se aprovada naturalmente, será incorporada à lei em vigência, conforme o pretendido na propositura em análise. O caput do artigo 4º da Lei 3.197 determina que a inclusão ou alteração de programas constantes desta lei serão propostas pelo Poder Executivo por meio de projeto de revisão de lei de revisão anual ou específico de alteração da lei no plano plurianual, nos termos apresentados no presente projeto. Em análise ao presente projeto, verificamos a ocorrência de alteração do anexo 1, financiamento dos programas governamentais, com readequação da previsão de receita em comparação ao anexo da lei vigente. Estão sendo alteradas as receitas correntes e de capital para o exercício 2019, 2020 e 2021. No caso da receita corrente, está ocorrendo redução dos exercícios de 2018, 19 e 20. Na receita de capital, os valores estão sendo acrescidos principalmente nas operações de crédito e transferência de capital. Vale destacar que as receitas de capital são previsões que necessitam de atos complementares do Poder Executivo, sendo exigido ainda ato de terceiros para a realização da receita pretendida. O projeto não traz qualquer esclarecimento referente às alterações nessas receitas. Apenas a título de exemplo, operações de crédito previstas nos exercícios podem ocorrer ou não. Caso não existam instituições ou mesmo entes interessados em realizá-las, o município, mesmo com a intenção e demais atos pertinentes, pode não conseguir obter êxito em empréstimos financeiros. No caso de transferências, também podem não ocorrer, eis que não são correntes nem obrigatórias. Os valores da receita corrente e receita de capital estão subdivididos, respectivamente, em receita tributária, receita de contribuições, receita patrimonial, receita de serviços, transferências correntes, outras receitas correntes e operações de crédito, alienação de bens, transferências de capital. No anexo 2, na descrição dos programas, está existindo a readequação do custo total estimado para cada programa governamental, metas e custos. Todos os custos totais estimados receberam alterações dos seus valores, valendo destacar que tiveram redução os seguintes programas: apoio à administração pública, manutenção e revitalização da educação infantil, manutenção e revitalização do ensino fundamental, manutenção e revitalização da cultura e turismo, saúde e vida, informatização e modernização tecnológica, urbanismo de qualidade, desenvolvimento ambiental e defesa social. Em nosso entendimento, são valores realocados em conformidade com a real necessidade dos gastos que estão sendo planejados para o exercício de 2019, levando em consideração a atual realidade econômica nacional e seus reflexos nos municípios para a futura previsão na lei orçamentária anual do próximo exercício. Já no anexo 3, nas ações e unidades executoras, em consequência das alterações ocorridas nos anexos anteriores, natural que esteja existindo a readequação do custo financeiro total dos projetos e atividades. Além dessas adequações, também está existindo a inclusão e exclusão de projetos e atividades em algumas secretarias. Nessas alterações e remanejamentos de programas em algumas secretarias, também ocorrerá a mesma previsão na LDO para o exercício de 2019. São adequações necessárias e que irão proporcionar a devida compatibilidade entre as peças orçamentárias. Ainda no anexo 3, ficha 2032, na unidade Secretaria Municipal de Esportes e Lazer, verificamos pequeno erro na descrição da atividade que precisa ser corrigido. No mesmo anexo 3, encontramos 2 projetos com o mesmo número e denominação, porém com valores diferentes nos exercícios e execuções orçamentárias. Secretaria Municipal de Saúde, ficha dos 2281. Participação em contrato, rateio com consórcio intermunicipal de saúde. Essa mesma repetição encontramos na LDO e LOA. Apesar de não existir qualquer informação complementar, estamos entendendo que trata-se de prática da própria operacionalização em questão, principalmente porque as subunidades são diversas: consórcio intermunicipal de saúde nos municípios da microrregião do Alto Sapucaí e consórcio intermunicipal de saúde da macrorregião sul de Minas. Considerando que o projeto não está acompanhado de justificativas individualizadas e específicas de cada ação ou mesma unidade executora, a própria Lei 3.197 determina em seu artigo 4º que na alteração ou exclusão de programa conterão a exposição das razões que motivam a proposta e indicação da fonte de recursos, quando o caso. Com efeito, ocorrendo a revisão do PPA, deverá ser observado o disposto no artigo 4º da Lei Municipal 3.197 nos seguintes termos: inclusão de programas de diagnóstico sobre a
situação do problema que se deseja enfrentar ou sobre a demanda da sociedade que se queira atender com o programa proposto e indicação dos recursos que financiarão o programa. Alteração ou exclusão de programas, exposição das razões que motivam a proposta e indicação da fonte de recursos. Apesar de constar na justificativa que o projeto está sendo apresentado devido à necessidade de readequar a previsão de receita e despesa aos projetos em andamento e manter a compatibilidade entre PPA e LDO, como está ocorrendo a alteração de programas e até mesmo a criação de uma nova unidade, a nosso ver, a justificativa individualizada em cada caso evitaria qualquer questionamento e atenderia de forma direta e clara o disposto na própria lei que aprovou o PPA para o quadriênio de 2018-21. Por fim, em consequência das alterações contidas no anexo 2, estão sendo alteradas ações e valores dos exercícios no anexo 3, modificando no resumo anexo ao projeto os recursos contidos para cada uma das unidades no Executivo Municipal. Devemos deixar consignado que, apesar da alteração dos valores, o projeto encontra-se em consonância com as normas aplicáveis ao caso, seja a Constituição Federal, Lei Federal 4.320, Lei Complementar 101 e outros normativos. Se observar que a própria legislação em vigor já possui dispositivos legais que acabam por controlar a execução orçamentária em todo o exercício financeiro, através de mecanismos de avaliações bimestrais e quadrimestrais. Assim, podemos afirmar que toda execução orçamentária, sempre orientada pelo PPA e LDO, deverá observar as normas contábeis pertinentes ao setor público, cabendo ao Legislativo Municipal exercer seu papel institucional de controle externo na maioria dos casos. Nessa seara, não só no papel institucional de controle externo, mas também o de fiscalizar, caberá ao vereador acompanhar a execução orçamentária prevista e utilizar das ferramentas legalmente constituídas para o fiel exercício de sua função. É o que chamamos de o poder-dever. Apenas ressaltamos que, acompanhado do presente projeto, também deu entrada na casa o projeto de lei 4.308, que dispõe sobre as leis de diretrizes orçamentárias de 2019. A alteração pretendida no presente projeto acabará por trazer reflexos ao projeto de lei 4.308, o que prioriza certa ordem de votação dos mesmos. Assim, entendemos que, em primeiro lugar, seja votado o projeto 4.306 e, posteriormente, o projeto que dispõe sobre a LDO para que exista devida compatibilidade orçamentária. Voto dos relatores. De todo o exposto, após os esclarecimentos exigidos pelo artigo 4º da vigente lei 3.197, entendemos não existir qualquer impedimento legal para a alteração pretendida no projeto de lei 4.306, observado, porém, a ordem de tramitação dos projetos citados no parágrafo anterior. Itajubá, 10 de julho de 2018, Wilson Batista Paiva, relator da Comissão de Constituição, Carlos Eduardo Correia Molina, relator da Comissão de Finanças. Parecer ao projeto de lei 4.306/2018 está em discussão. Em aprovação, aprovado. Solicito a leitura, parecer ao projeto de lei número 4.307/2018, que dispõe sobre a obrigatoriedade de fixação de cartaz ou placa informativa em clínicas veterinárias, lojas agropecuárias, hospitais veterinários, pet shops e demais estabelecimentos afins sobre a proibição de atos mutilatórios em animais. Comissão de Constituição, Legislação e Redação, Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização Financeira. Parecer dos relatores ao projeto de lei 4.307. A competência para abordar o tema está correta, eis que se trata de matéria de interesse local e, portanto, da alçada do município nos moldes do artigo 30, inciso 1º da Constituição. Ainda no tocante ao tema, vale dizer que a Lei Federal 9.605, que dispõe sobre as sanções penais e administrativas derivadas de condutas e atividades lesivas ao meio ambiente, tipifica a mutilação de animais, inclusive domésticos. No mesmo sentido, a Resolução 1027 do Conselho Federal de Medicina Veterinária cuidou de especificar os procedimentos proibidos na prática médico-veterinária. A iniciativa do projeto também está adequada, já que concebe obrigações apenas para particulares, proprietários dos estabelecimentos, e não cria atribuições nem despesas para o Executivo, não implicando em afronta ao artigo 2º da Constituição, que se refere à separação dos poderes, tampouco ao artigo 48 da Lei Orgânica Municipal, que dispõe sobre a iniciativa privativa do prefeito. Nesse aspecto, insta consignar que os tribunais superiores firmaram o entendimento no sentido de que o projeto de lei de iniciativa do Legislativo, que concebe a obrigação para o particular e pressupõe a fiscalização genérica por parte do Executivo, como é o caso do projeto em análise, não ofende o princípio da separação dos poderes, uma vez que o dever de fiscalização é inerente à atividade e ao poder de polícia da administração pública municipal.
Sobre a multa prevista no artigo 3º, vale ressaltar que o decreto número 6.755 fixou o valor da unidade fiscal do município de Itajubá para o exercício de 2018 em R$ 73,28, parecendo que o projeto observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Voto dos relatores. Analisando os demais artigos do projeto, não encontramos nenhum vício de inconstitucionalidade ou de legalidade que pudesse macular o seu trâmite, razão pela qual opinamos pelo prosseguimento das demais fases do processo legislativo. Câmara Municipal de Itajubá, 29 de junho de 2018, Wilson Batista Paiva, relator da Comissão de Constituição, Carlos Eduardo Corrêa Molina, relator da Comissão de Finanças. Parecer ao projeto de lei 4.307/2018 está em discussão. Vereador Renato. Presidente, muito boa tarde, amigos vereadores. Boa tarde, Débora, nossa técnica legislativa. Me ocorreu uma dúvida aqui na leitura do parecer. No finalzinho da leitura, a Débora leu o parágrafo que fala sobre a multa que está prevista no artigo 3º. A dúvida que me ocorreu é que ela cita aqui, o parecer cita um decreto que fixou o valor da unidade fiscal. Ah, sim, já. Ok. É um decreto municipal, né? Ah, sim, é que aqui citou, no parecer citou o valor do FI e no projeto a multa é de 5 FIs. Ok. É uma dúvida aqui, mas está correto. Parecer Ela continua. Está citando o decreto, Isso. o valor da unidade fiscal. Tá tudo certo. Parecer continua em discussão. Em aprovação, aprovado. Solicito ainda a leitura do parecer ao projeto número 4.308/2018, que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da lei orçamentária do município de Itajubá para o exercício de 2019 e da outras providências. Comissão de Constituição, Legislação e Redação, Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização Financeira. Parecer dos relatores ao projeto de lei 4.308. Preliminarmente, destacamos que no ofício de encaminhamento 148, o senhor prefeito deixou explícito que foi cumprida as disposições da Lei Complementar 101. Apesar da justificativa acostada ao caderno processual também dizer que foram realizadas audiências públicas por parte do Executivo, quando da discussão e elaboração das diretrizes orçamentárias, entendemos importante constar no processo documentos e outros que comprovem a realização das mesmas. Referente às audiências, cumpre informar que a Lei Complementar 101 determina no artigo 48 que são instrumentos de transparência da gestão fiscal, os quais será dada ampla divulgação, inclusive em meios eletrônicos de acesso público, os planos, orçamentos e leis de diretrizes orçamentárias. As prestações de contas e o respectivo parecer prévio, o relatório resumido da execução orçamentária e o relatório de gestão fiscal, e as versões simplificadas destes documentos. O parágrafo único complementa, dizendo que a transparência será assegurada também mediante incentivo à participação da população e realização de audiências públicas durante os processos de elaboração e de discussão dos planos, lei de diretrizes orçamentárias e o orçamento. Vale esclarecer ainda que a Lei 10.257, artigo 44, que diz que, no âmbito municipal, a gestão orçamentária participativa, de que trata a linha F do inciso 3º do artigo 4º desta lei, incluirá a realização de debates, audiências e consultas públicas sobre as propostas do Plano Plurianual, da LDO e da LOA, como condição obrigatória para sua aprovação pela Câmara Municipal. Dessa maneira, forçosamente entendemos a necessidade também estar acostado ao projeto em análise, documento comprobatório da realização da audiência pública das peças orçamentárias, em caso da discussão sobre a LDO. No tocante ao plano orçamentário, a Constituição Federal, em seu artigo 165, estabelece diretrizes gerais que devem nortear o processo de elaboração das denominadas leis orçamentárias, quais sejam PPA, LDO e LOA. Assim, devido à importância das finanças públicas do respectivo controle, a Constituição de 88 dispôs um capítulo específico acerca do tema, instituindo hierarquicamente como instrumentos essenciais do planejamento, em seu artigo 165, leis de iniciativa do Poder Executivo, responsáveis por estabelecer o plano plurianual, as diretrizes orçamentárias e os orçamentos anuais. A LDO é a lei que estabelece os critérios para a elaboração da lei orçamentária anual do ano subsequente, devendo obedecer ao disposto no artigo 165 da Constituição e se compatibilizar com a Lei de Responsabilidade Fiscal, Lei Complementar 101, trazendo em seu bojo o anexo de metas fiscais, que deverá conter as metas anuais em valores correntes, sendo tais metas relativas às receitas, despesas, resultados nominal e primário e montante da dívida pública para o exercício a que se referem e para
os dois seguintes. Deve conter ainda a avaliação do cumprimento das metas do ano anterior, a evolução do patrimônio líquido, a estimativa e compensação da renúncia fiscal e da margem de expansão de despesas obrigatórias de caráter continuado, assim como devem ser fixados limites para despesas com juros. Diz a Lei de Responsabilidade Fiscal que deverá ser observada na Lei de Diretrizes Orçamentárias o objetivo primordial de melhorar as contas públicas, determinando que se criem metas controladoras das receitas e despesas. Por ela, nenhum governante poderá criar uma nova despesa continuada, seja por mais de 2 anos, sem indicar sua fonte de receita ou sem reduzir outras despesas já existentes, exigindo pleno planejamento da gestão das finanças públicas. O artigo 4º da Lei de Responsabilidade Fiscal define as metas a serem seguidas pela Lei de Diretrizes Orçamentárias e ali está que a Lei de Diretrizes Orçamentárias, além de atender o disposto no parágrafo 2º do artigo 165 da Constituição, deverá dispor também sobre o equilíbrio entre receitas e despesas, os critérios e forma de limitação de empenho a ser efetivada nas hipóteses previstas na linha B do inciso 2 desse artigo 4º, no artigo 9º e no inciso 2º, parágrafo 1º do artigo 31. Deverá ainda dispor de normas relativas ao controle de custos e avaliação dos resultados dos programas financeiros com recursos dos orçamentos, as condições e exigências para transferências de recursos e entidades públicas e privadas, devendo integrar o projeto de lei de diretrizes orçamentárias, anexo de metas fiscais, no que serão estabelecidas metas anuais, em valores correntes e constantes, relativas a receitas, despesas, resultados nominal e primário e montante da dívida pública para o exercício a que se referem e para os dois seguintes. No projeto de lei 4.308, LDO, para o exercício de 2019, além das metas físicas e previsão de criação de cargos e administração, integram a propostas os anexo 1, 1A, anexo 2, anexo 2A, anexo 3, anexo 4, anexo 5, anexo de metas fiscais, avaliação do cumprimento de metas fiscais do exercício anterior, anexo de metas fiscais anuais comparadas com as fixadas nos 3 exercícios anteriores, anexo 4º, anexo 5º, anexo 6º, anexo 7º, anexo 8º. O artigo 1º do projeto, em cumprimento ao estabelecido no artigo 165, parágrafo 2º da Constituição, estabelece as diretrizes orçamentárias do município para o exercício de 2018 nos seguintes termos: as metas e prioridades da administração pública municipal, a estrutura, a organização do orçamento do município, as diretrizes para a elaboração e execução orçamentária e suas alterações, as disposições relativas às despesas do município com pessoal e encargos sociais, as disposições sobre alterações da legislação tributária e sua adequação orçamentária e as disposições gerais. Assim como na elaboração para os exercícios de 2016 e 2017, dispõe o artigo 10 que a Procuradoria-Geral do Município encaminhará à Secretaria Municipal de Planejamento a relação dos débitos constantes de precatórios judiciários e a previsão de débitos judiciais transitados em julgados de pequeno valor serem incluídos na proposta orçamentária, conforme determinação da Constituição, discriminada por órgão da administração direta, autarquia e fundação. Referente aos percentuais autorizativos contidos no artigo 11, é importante ressaltar que o Ministério Público, junto à Corte de Contas de Minas Gerais, vem entendendo que tais percentuais jamais deverão ser concedidos de maneira desproporcional ou muito elevado, o que poderá descaracterizar todo o planejamento na peça orçamentária, possibilitando a alteração de parte considerável do orçamento sem qualquer manifestação ou participação do Legislativo. Mesmo que os percentuais apresentados no projeto estejam consignados de forma razoável, caberá aos nobres edis a análise e constatação da real situação e necessidade dos mesmos no município de Itajubá. Está prevista ainda uma reserva de contingência destinada ao atendimento de passivos, contingente e outros riscos e eventos fiscais imprevistos. Na seção 4 do capítulo 3, dispõe sobre as condições e exigências para a transferência de recursos a entidades públicas e privadas, onde o município poderá adotar a estratégia de transferência de recursos destinados às entidades de direito público ou privado, através de subvenções sociais, contribuições e auxílios. No caso das subvenções, as entidades deverão estar registradas no Conselho Municipal de Assistência Social. Aqui, referente ao determinado pelo parágrafo único do artigo 19, no que diz respeito às transferências de recursos a entidades públicas e privadas, importante citar também a Lei 3.019.
necessário que seja alterado o parágrafo único do artigo 19 do projeto em análise, incluindo também a Lei 3.019 nos seguintes termos. Parágrafo único. As entidades mencionadas no caput desse artigo ficarão sujeitas à assinatura de metas. Para recebimento de subvenções sociais, as entidades deverão estar registradas no Conselho Municipal, inerente à sua atuação e atender às exigências previstas na Lei Municipal 3.023 e Lei Federal 13.019. Considerando que a lei federal é uma normativa de vigência recente, entendemos que somente será possível ter noção de sua real aplicabilidade no decorrer dos anos, eis que suas regras são extensas e modificará muito o aspecto da atual praticada. O capítulo 4º do projeto estabelece as disposições relativas à despesa do município com pessoal e encargos sociais, correlacionando os artigos dos dispositivos da Constituição e Lei de Responsabilidade Fiscal, consignando ainda no capítulo 5º sobre alterações na legislação tributária e sua adequação orçamentária, e capítulo 6º sobre as disposições gerais. O conteúdo dos capítulos 4, 5 e 6 são dispositivos que obedecem aos comandos da legislação que trata o assunto e que são imprescindíveis para as diretrizes orçamentárias. Enfim, verificamos que o projeto em análise obedece ao determinado no artigo 165, parágrafo 2º da Constituição, bem como aos ditames da Lei de Responsabilidade Fiscal. Também, ao procedermos à análise do projeto de lei, podemos verificar que os anexos que o integram e que o acompanham são previstos no artigo 4º da Lei de Responsabilidade Fiscal. Referente à previsão de criação de cargos ou admissão de pessoal contida no anexo do projeto, entendemos necessário tecer alguns esclarecimentos. É verdade que a LDO não estaria criando novos cargos, mas apenas prevendo a possibilidade de criá-los, ainda que em número considerável. Naturalmente que, se em 2018 foram criados novos cargos, esses só poderão se efetivar cumprindo-se as normas legais expostas. Aliás, comparando as análises realizadas nos exercícios de 2015, 2016, 2017, verificamos que alguns dos cargos previstos na nova LDO já foram criados e não necessitariam mais estar previstos no citado anexo. Enfim, mesmo que não exista qualquer vedação legal na limitação de previsão de cargos na LDO, entendemos que a mesma deverá ser realizada de maneira razoável e proporcional à realidade da administração pública. Acaba não sendo razoável uma pretensão desproporcional, devendo ser analisada e discutida pelos próprios vereadores ou mesmo ser questionada junto ao chefe do Executivo sobre a real necessidade do citado poder em prever tantos cargos no anexo do projeto. Analisado o anexo 1 em suas várias modalidades, sem adentrarmos na questão de valores, passamos a verificar o anexo 2 das metas fiscais. Referente aos valores consignados no demonstrativo da dívida consolidada líquida, dívida fiscal líquida e resultado nominal, não cabe a esta análise detalhada pela falta de conhecimento na área. De acordo com o artigo 25 do projeto de lei, a concessão ou ampliação de incentivo ou benefício de natureza tributária, da qual decorra renúncia de receita, só será promovida se atendidas as exigências do artigo 14 e incisos da Lei Complementar 101. Doravante, o projeto traz no anexo 7º previsão de renúncia de receita. O anexo 3 traz o resultado primário com a metodologia de cálculo das metas anuais, indicando as fixadas nos 3 exercícios anteriores, conforme previsto no inciso 2º do parágrafo 2º do artigo 4º da Lei de Responsabilidade Fiscal. A reserva de contingência prevista para 2019 é de 93 mil, e os riscos fiscais apontados são da ordem de 3.093.000. Os riscos fiscais seriam as emergências, calamidade pública, frustrações de arrecadação previstas e despesas planejadas a menor. Eventos fiscais imprevistos seriam a extinção de tributos, ocorrência imprevista em execução de obra e campanhas não previstas. Entendemos que os valores consignados devem dizer com a realidade da previsão arrecadatória do município, evitando, em consequência, qualquer manipulação a mais ou a menos ao orçamento, que será executado nos exercícios financeiros sequentes. Aliás, qualquer dúvida ou mesmo erro apresentado em relação aos valores apontados nos anexos que acompanham a presente proposta, sugerimos novamente que sejam esclarecidas junto ao Poder Executivo de quem foi a iniciativa e que possui condições técnicas de repassar informações reais das peças orçamentárias. Assim, mesmo que exista o devido cumprimento daquilo que determina a Constituição, Lei de Responsabilidade Fiscal e Lei 4.320, no conteúdo das diretrizes
da peça orçamentária, entendemos necessário realizar algumas correções no presente projeto, quais sejam: no parágrafo único do artigo 19, considerando o comentário já exposto, é importante que também exista a referência à Lei 13.019. Em relação às corrigendas de redação, destacamos o seguinte: no artigo 1º, indicamos a alteração do parágrafo 1º para parágrafo único, devido à inexistência de outros parágrafos, que justificaria a existência do parágrafo 1º. No caso, o artigo 1º passaria a existir com apenas o parágrafo único. Nos parágrafos 2º e 3º do artigo 3º, que sejam modificadas as alíneas e incisos em cumprimento ao artigo 10, inciso 2º da Lei Complementar 95. No caso do artigo 19, mesmo com a alteração já indicada no item I anterior, também poderá ser desdobrado em parágrafo 1º e 2º. Por fim, necessário que também seja observada a tramitação do projeto de lei 4.306, que altera dispositivos do Plano Plurianual para o quadriênio 2018-2021. A apreciação e aprovação do projeto de lei 4.308 só poderá ocorrer após a aprovação do projeto de que trata o novo PPA. Eis que a LDO depende do PPA para a existência de compatibilidade das peças orçamentárias. Com efeito, após detalhado exame e conferência entre as metas fiscais contidas no presente projeto, LDO, e as ações previstas no PPA, período 2018-21, verificamos a existência da devida compatibilidade entre as duas peças orçamentárias. Voto dos relatores. De todo o exposto, com as observações colocadas e após as correções retroapontadas, entendemos que o projeto de lei 4.308 encontra-se de acordo com as normas constitucionais e da legislação vigente, não existindo qualquer impedimento legal para o seu regular trâmite em plenário, observada a ordem de tramitação do projeto de lei 4.306. Câmara Municipal de Itajubá, 10 de julho de 2018, Wilson Batista Paiva, relator da Comissão de Constituição, Carlos Eduardo Correia Molina, relator da Comissão de Finanças. Parecer ao projeto de lei 4.308/2018 está em discussão. Então, com as correções sugeridas pelos relatores, coloco em votação. Se estiver de acordo, permaneça como estão. Aprovado por unanimidade. Muito obrigado a todos. Encerramos aqui a reunião das comissões em conjunto. Agradeço a todos. Boa tarde.